Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre uma alegria renovada me dirigir a cada um de vocês, ouvintes, parceiros e internautas da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Nós estamos no nosso episódio 49. No próximo, nós completamos 50. E eu vou revelar uma coisa boa para vocês, uma novidade para vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre as parábolas de misericórdia. Porque a gente não se dá conta que a disposição do texto evangélico, seja em Mateus, em Marcos, em Lucas ou em João, eles vão se justapondo de forma que a gente possa, através dos ensinos e das parábolas que estão próximas, retirar um ensinamento em comum. Então, quando a gente vai no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Jesus narra 3 parábolas, que são conhecidas como as parábolas de misericórdia. E eu quero que nós juntos, possamos extrair do fundo delas, de sua essência, um ensinamento em comum. Vamos juntos? A primeira das parábolas é a parábola da ovelha perdida, que está em Lucas capítulo 15, versos de 1 a 7. E o que diz essa parábola? Jesus narra de um pastor que tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu. E ele deixa as 99 no redil e vai atrás daquela que se perdeu. E encontrando aquela ovelha, ele coloca no ombro. Por que colocar no ombro? Era muito comum o apreço que o pastor tinha por suas ovelhas. Quando encontrava, ele colocava no ombro, demonstrando carinho, demonstrando providência. E ele volta para que o seu rebanho fique completo novamente. E ele então diz: eu estou alegre porque encontrei a minha ovelha que se perdeu. E ao final da parábola, Jesus fala uma coisa que fica muito ressoando aos nossos ouvidos. Deus se alegra por aquele pecador que se arrepende do que pelos 99 justos que já se encontram no céu. Guardem essa parábola. Vamos para a segunda. A parábola da dracma perdida, que está também no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nos versos de 8 a 10. Uma dona de casa tinha 10 dracmas. Eu preciso revelar para vocês o que é uma dracma. É uma moedinha que existia na época de Jesus de prata. O valor dela era ínfimo, mas essa moedinha, ela tinha um valor simbólico para as mulheres, porque além de serem utilizadas para compra, para o comércio, elas juntavam 10 dracmas e faziam um cordão. Então vejam, a dona de casa tinha 10 dracmas, uma se perdeu. E ela começa a procurar, pede ajuda para procurar aquela dracma que se perdeu e num determinado momento ela acha. Encontrando aquela dracma, ela, olha, eu estou muito alegre, nós devemos nos alegrar porque eu encontrei a dracma perdida. Seja porque era um valor necessário para o comércio, seja porque o cordão que ficaria incompleto agora ficará completo novamente. Esta segunda parábola. Vamos para a terceira, que nós conhecemos na história como a parábola do filho pródigo, que está no Evangelho de Lucas, nos versos de 11 a 32 do mesmo capítulo 15. E é interessante porque nós chamamos filho pródigo, mas nessa parábola são 2 filhos. Eu quero trazer um detalhe histórico para vocês. Até o século XIII, nós não tínhamos divisões da Bíblia por capítulos. Isso começou no século XIII. A divisão por versos ou versículos, tanto faz, verso ou versículos, surgiu no século XVI, já com o surgimento da imprensa por Gutenberg. Ou seja, tivemos os capítulos no século XIII, tivemos os versos ou versículos no século XVI.
E quando foram escritos os textos bíblicos, não tinha nome, parábola disso, Jesus na Galileia, Jesus em Jerusalém. Esses nomes vieram a posteriori, para a gente ter uma melhor elucidação do texto bíblico. Tanto isso é verdade que quando a gente pega as mais variadas Bíblias, porque existem traduções diversas, por exemplo, João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia muito utilizada no meio protestante, que tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. A gente poderia pegar outro exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que tem 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. A Bíblia de Jerusalém, ela tem uma tradição mais católica, e a Bíblia católica tem 7 livros a mais. É isso mesmo. Então, quando a gente pega Bíblias diferentes, a gente tem uma maior ou menor quantidade de livros, e a gente tem mudanças na forma como o texto bíblico é escrito. Então, essa própria nomenclatura das partes da Bíblia depende de qual Bíblia eu estou lendo. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia a qual Kardec se valeu quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, notem, não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho conforme se tinha à época, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Kardec se apropriou da Bíblia de Louis-Isaac Le Masret de Sacy, a famosa Bíblia de Sacy, e fez comentários conforme o entendimento espírita, trazendo lições dos benfeitores espirituais. Mas é a mesma Bíblia que se utiliza na igreja ou no templo protestante. A Bíblia que Kardec se valeu à época era uma Bíblia muito utilizada na Europa. Fiz essa digressão para dizer que usualmente encontra-se na Bíblia parábola do filho pródigo, mas em verdade é a parábola dos 2 filhos. Tanto isso é verdade que quando Haroldo Dutra Dias resolveu traduzir o Novo Testamento e fez essa versão aqui que eu utilizo muito, ele já traz parábola dos 2 filhos. E o que essa parábola nos traz que se assemelha à parábola da ovelha perdida? A parábola da dracma perdida. Vamos nos lembrar? Eu prometo que depois faço um estudo separado de cada uma das parábolas. Um filho chega ao seu pai e lhe diz: Pai, dá-me a tua parte na herança, porque eu quero guiar a minha vida como bem me aprouver. E assim foi feito. E ele vai para um país distante, onde começa a gastar todo o dinheiro que recebeu do seu pai, dissolutamente, até que num determinado momento ele precisa trabalhar. E trabalhando, vem uma grande adversidade no lugar onde se encontrava. Ele vai trabalhar junto aos porcos e começa a comer alfarroba, comida dada aos porcos. E aqui, uma outra digressão histórica. Alfarroba é uma espécie de vagem sem valor nutritivo, que se dava para os porcos. E quando isso é colocado no texto bíblico, quer dizer, se alguém está comendo alfarroba, está comendo comida que se dá para o porco. Num período de muita escassez, de problemas sociais. Vagem. Existia uma outra vagem, que era uma vagem nutritiva, uma vagem que as pessoas comiam, e usualmente se chamava de vagem gafanhoto. Vocês se lembram que o profeta João Batista alimentava-se de gafanhoto e mel? O provável é que ele não comesse o inseto, meus amigos. O provável é que ele se alimentasse dessa vagem nutritiva que nós chamávamos vagem gafanhoto, mas tirou a vagem e o texto bíblico registrou apenas gafanhoto e mel. Apenas uma consideração a título de curiosidade. E ele, o filho pródigo, comendo essa alfarroba, ele pensou: na casa do meu pai eu tinha tudo. Hei de voltar e dizer: meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. E ele volta. Quando volta, o seu pai vai ao seu encontro e lhe diz: o meu filho, ele voltou. Matemos um novilho e comemoremos, porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Havia um outro filho, mas eu deixo para quando nós formos comentar essa parábola do filho pródigo ou dos 2 filhos. O que eu quero tirar daqui?
A misericórdia do pai do filho pródigo. A misericórdia do pastor que tinha as 100 ovelhas e foi buscar aquela que se perdeu e trouxe nos ombros. A misericórdia da dona de casa que não deixou que se perdesse uma única dracma. Por isso, essas parábolas do Evangelho de Lucas, capítulo 15, são conhecidas como parábolas de misericórdia. Porque o pai do filho pródigo é Deus. A mulher, dona de casa, representa Deus. O pastor e as 100 ovelhas, o pastor é Deus, as ovelhas somos nós. Como que Deus age conosco? Com misericórdia. Ele nos ama. Ele torce para que nós hajamos no bem. Ele torce pela nossa restauração, pela nossa recuperação e fica feliz quando nós voltamos ao caminho do bem. Por que eu quis falar sobre essas parábolas de misericórdia? Porque nós nos acostumamos ao longo dos tempos a ver na personalidade de Deus um carrasco. Não um pai, mas um padrasto. Aquele que julga, aquele que me persegue, aquele que fica me cobrando. Eu construí um Deus punitivo, vingador, mas em verdade Deus é pura misericórdia. Deus não deixa que nenhuma de suas ovelhas se perca. Deus não permite que nenhuma dracma do seu cordão fique escondida debaixo do sofá. Deus não permite que nenhum dos seus filhos fique junto dos porcos comendo alfarrobas. Meus amigos, isso não quer dizer que nós teremos liberdade para cometer equívocos e continuar tudo conforme está. Não. Quando a gente se equivoca, há uma lei chamada causa e efeito. Nós colhemos de acordo com aquilo que nós plantamos. Mas Deus fica esperando o nosso regresso. Ele fica torcendo pela nossa recuperação e Ele continua nos amando em todos os momentos. Daí, a misericórdia de Deus não é um salvo-conduto para o nosso erro. Se a gente erra, a gente precisa ressignificar, restaurar, nos recuperar. Mas Deus continua nos amando, agindo com misericórdia e dizendo: vem, Rafael. Vem cada um de vocês. Se erraram, vocês podem se recuperar. Eu vos aguardo no meu redil. Eu vos aguardo para completar o meu cordão de dracmas. Eu vos aguardo para trabalhar na minha vinha. Isso é misericórdia. Se nós pararmos para pensar na etimologia da palavra misericórdia, mísero quer dizer pobreza, quer dizer fraqueza, córdia quer dizer coração. Deus coloca o seu coração, a sua bondade, a sua magnanimidade na nossa pobreza espiritual, na nossa indigência, nas nossas fraquezas, na nossa ingenuidade, mas continua nos amando. Então essas parábolas de misericórdia são um convite para que nós não percamos tempo mais e nós sigamos em frente, porque nós temos um Pai que nos ama e nos ama muito e nos quer bem. Se errarmos, Ele nos ajudará a levantar e a seguir em frente. É bem verdade que colheremos as consequências dos nossos equívocos, mas não teremos jamais um Deus carrasco. Teremos um Deus amoroso, que continuará junto de nós e que nos mandou um modelo e guia chamado Jesus para nos guiar nos dias difíceis da existência. Como é bom saber de tudo isso. Vamos orar e agradecer. Ó Deus, Pai que nos ama, permanece conosco, dá-nos a tua paz. Protege-nos nesses dias tão difíceis. Abençoa a Web Rádio Fraternidade, que propicia que a sua mensagem chegue aos corações aflitos e caminhe junto de nós em todos os dias da nossa vida. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Meus amigos, no nosso episódio 50, eu vou falar para vocês uma grande novidade. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.